Boa tarde, Bahia. Está no ar o seu programa de rádio, na TV e no YouTube. Seja bem-vinda, bem-vindo. Vamos seguir juntos por aqui. Lembrando que estamos transmitindo a Copa do Mundo na Rádio Band News FM, por isso você não está ouvindo o programa na rádio, está acompanhando a transmissão, mas é só ir para o YouTube para você ficar bem informado no nosso Boa Tarde Bahia. Depois voltamos à nossa programação normal. Estou com saudade também da nossa radinha, hein, Victor Pinto? Boa tarde. Você mata a saudade na radinha no jornal Band News, primeira edição. Eu não, esse é o ponto, mas no horário do Boa Tarde Bahia a gente fica com saudade mesmo dos nossos ouvintes que acompanham a gente no som do carro, no radinho de pilha. E sextou hoje, dia 25 de novembro. 25 de Dia novembro. Nacional do Doador de Sangue, Sim. Dia da Baiana do Acarajé, mandar um salve para elas, né? Baiana de acarajé, que faz como ninguém o acarajé nosso de Carajé, o abará. Representa também, né, a Bahia também, para todo mundo. Bolinho de estudante. Uma delícia. Sim, passarinha, o pessoal gosta. Você sabe o que é passarinha? Sei. Eu sei o que é, mas eu nunca comi passarinha. É sério? Sério. Coma hoje, então, eu aproveite. Lembrei, sabe o quê? De Yuri Barreto, do Soteroprobetano, que tem um perfil no Instagram, Sim. que ele fez uma brincadeira em outra rádio. O pessoal, a outra semana, levou uma baiana de acarajé para fazer uma passarinha para ele comer. Ele nunca tinha comido também? Nunca tinha comido uma passarinha. Sei o que é e tal, mas eu nunca experimentei. Uma farofinha, uma saladinha. Vou colocar nas minhas listas. Hoje é um bom dia, uma sexta-feira. Come o acarajé, uma bará, depois a passarinha, termina com bolinho de estudante. Verdade. A sua refeição. Vamos lá, vamos seguir, deixar de papo aqui de sexta-feira, vamos para a nossa política e a gente vai lá para Brasília. O repórter Napoleão de Castro está voltando aqui com as informações direto da capital federal. E aí, Napoleão, boa tarde, o que é que tem de novidade para a gente? Muito boa tarde, Lorena. Cumprimentar a você, cumprimentar a Vitor, toda a nossa equipe em estúdio e de forma muito especial os nossos telespectadores na Band, os nossos ouvintes na Band News FM e também aqueles que nos acompanham por imagem ou por áudio através das nossas mídias digitais em todo o país e no mundo. A gente volta de Brasília no acompanhamento nesta semana política aqui na capital brasileira com as informações, os bastidores e os temas mais relevantes. Sequência de trabalhos na Comissão de Transição com indicação de vários parlamentares que vão, cada um na sua área, buscar contribuir no que diz respeito aos temas técnicos e também na relação do futuro governo com o Congresso Nacional, na perspectiva de aprovação dos destaques que o futuro governo está apresentando em relação ao orçamento de 2023. Como a questão da PEC, né, que trata do Bolsa Família, das questões sociais de interesse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin. O senador Otto Alencar falou com a nossa reportagem, deu detalhes exatamente do que ele imagina em termos de número de aprovação dessa proposta aqui no Congresso Nacional. É que vai dar a condição do presidente Lula, a partir de janeiro, voltar a iniciar, tomar a iniciativa, tomar a vanguarda, tomar a dianteira de trazer programas sociais importantes, como inclusive no setor da habitação, o Minha Casa, Minha Vida, que além da condição de pessoas de menor poder aquisitivo adquirir a moradia, tem também a capacidade de absorção de muita mão de obra. As informações de Brasília, exclusivo para o Boa Tarde Bahia, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Muito obrigado, Napoleão, por sua participação aqui no nosso Boa Tarde Bahia. Napoleão, que é o nosso correspondente lá dos poderes, tanto da Câmara Federal quanto do Senado, que os dois compõem o Congresso Nacional e estão sempre com novidades para a gente aqui. Mas também aqui a gente tem a satisfação de receber na nossa bancada do Boa Tarde Bahia, ele que é prefeito da cidade de Belo Campo, ele que é vice-presidente da UPB, José Henrique Tigre, mas se eu chegar na cidade dele e dizer o nome, ninguém sabe. Mas se eu disser que o nome do prefeito é Quinho, todo mundo sabe. Quinho, satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Com certeza, Vitor. Chegar em Belo Campo e falar José Henrique definitivamente não será recebido com a tendência de prefeito, né? Mas eu quero agradecer a você, Vitor, agradecer a Lorena, ao Zaná, enfim, todos aqui da Band, né? O Band Bahia, Band Boa Tarde Bahia, né? Tem uma audiência grande, né, na televisão, no YouTube, e suspenso agora nesse momento a rádio devido à Copa do Mundo,
mas é um prazer estar aqui para falar a vocês. Bom, prefeito, a gente começa falando sobre o Prêmio Band Cidades Excelentes. Aconteceu essa semana, uma oportunidade dos prefeitos mostrarem suas iniciativas de gestão pública que servem para inspirar outras cidades também. Qual a avaliação que o prefeito tem do prêmio também? Das melhores. Participei ontem representando a UPB com diversos colegas aqui. Quero parabenizá-los. Definitivamente foram brilhantes, né? Quero também parabenizar o Grupo Bandeirantes, né? O Instituto Áquila, que sem dúvida nenhuma tem feito uma renovação no modelo de avaliação dos municípios, né? E claro, os municípios que foram vencedores, aqueles que participaram das diversas categorias, né? Sem dúvida nenhuma saíram felizes, e eu, na condição de participante representando a UPB, também fui muito bem recebido aqui e saí satisfeito demais. A gente estava conversando um pouco antes do programa começar e o prefeito abordou também para saber mais um pouco, já pegou o livro dele do que diz o passo a passo do Instituto Áquila, que na verdade é um instituto que pega os dados oficiais de todos os municípios da Bahia, tem cada categoria de até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e até 100 mil habitantes, porque faz uma fotografia real dada a proporção de cada município. E quer dizer o prefeito que 2023 está garantido. Então vamos mobilizar o PB, mobilizar os prefeitos da Bahia para se engajarem cada vez mais nesse prêmio, né, prefeito? Claro, é muito importante, e tenho a certeza que independentemente de quem quer que esteja à frente da UPB, vocês terão a oportunidade de fazer eventos lá para que proporcionem aos prefeitos entenderem no contexto geral a forma dos indicadores, né, que são calculados aqui por vocês. E dos 417 municípios, nós queremos aí aumentar o leque de participantes e proporcionar que todos estejam disputando as diversas categorias. Será um prazer de nós, prefeitos, participar desse prêmio que já é tradição aqui na Bahia e no Brasil. Eu falei da UPB, quero aproveitar o gancho para falar justamente sobre a eleição da União dos Municípios da Bahia. Você hoje é vice-presidente, tem se articulado, e todos os bastidores da política sabem, para ser o presidente, né, nesta eleição que deve acontecer agora final do ano, início do próximo ano. E tem todo um contexto porque outros candidatos têm se colocado, prefeitos do PSD, que é do seu partido também, por exemplo, Reinaldo de Iuiú, Moreirinha de Itapicuru, também o Júlio Pinheiro, que é do PT, mas faz parte da mesma base. Eu queria saber contigo, Quinho, de fato, como é que está essa articulação para a eleição da presidência do PB? Como é que está esse diálogo dentro do PSD com o senador Otto Alencar? Porque o Júlio Pinheiro esteve aqui também essa semana e foi categórico. Ele disse que não acredita que vai ter bate-chapa dentro da base governista para a presidência da UPB. De fato, é essa articulação que tem sido feita? Sim, eu também acredito que não haverá bate-chapa, e é isso que nós idealizamos, que estamos trabalhando, né, para essa possibilidade. Nós somos o maior partido do estado, nós temos 110 prefeituras, né, sobre a chancela do senador Otto Alencar, né. Queremos viabilizar uma candidatura única dentro do partido, bem como da base do governo, né. Nós já tivemos algumas reuniões, espero que até a semana que vem a gente feche, aí conclua definitivamente, bata o martelo sobre uma chapa em parceria com o governo, né, da base do governo. Então, por mais que a UPB seja independente, mas nós temos conversas internas do grupo que defendeu ao longo desses 90 dias aí a continuação do projeto do governador Rui Costa. Então, imagino que nós teremos aí uma chapa única aí em janeiro de 2023. Sim, Perfeito. Estamos conversando com o prefeito Quinho, da cidade de Belo Campo, perto de Vitória da Conquista. Muita gente não conhece essa cidade, não é, prefeito? Tem muito isso. Onde é Belo Campo? O pessoal pergunta muito onde é que fica, perto de onde. Como é que é Belo Campo, para quem está acompanhando a gente? Lorena, eu costumo dizer sempre que Belo Campo, Vitória da Conquista fica na região metropolitana de Belo Campo. Belo Campo é uma cidade de 20 mil habitantes, né, de ruas largas, de clima ameno, conhecido como clima europeu, né?
onde se realiza a única exposição agropecuária e comercial do Brasil, feita nas ruas da cidade. O melhor São Pedro da Bahia também é realizado em Belo Campo, né? E uma cidade planejada. Se você chegar lá, você vai ver uma grande diferença das outras cidades, Vitor. Lá é como se fosse essa mesa aqui, tudo planejado, com ruas largas, né, bem definidas. Tem um sistema de saúde legal, educação. Será a primeira cidade do interior do Nordeste a ser 100% pavimentada e 100% iluminada por LED, né? Enfim, nós estamos com aproximadamente 60 quilômetros de Vitória da Conquista, né? É a cidade que mais coloca universitários nas faculdades de Vitória da Conquista na sua proporção. Então, faço questão de convidá-los para conhecer a nossa cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, Belo Campo. Prefeito, a UPB ela comemorou a aprovação da PEC da redução da alíquota na CCJ, que é a redução da alíquota do INSS por parte das prefeituras. O prefeito esteve lá com outros da categoria, também seus colegas, seus pares, junto com o presidente da CCJ, o deputado federal baiano, Arthur Maia, e conseguiu passar pela CCJ, que é onde começa a tramitar de fato os projetos no Legislativo, uma proposta desse teor. Qual a importância desse projeto, prefeito? Vitor, de fundamental importância. Hoje as prefeituras pagam 22 a 22,5% de INSS patronal. Para vocês terem ideia, Lorena, os times de futebol geralmente pagam até 5%. E naturalmente não tem a responsabilidade social que as prefeituras têm. O cidadão nasce no município, né? Vitor Coité, enfim, Quinho Belo Campo e tantos outros, né? Não nasce, embora seja nasce no estado da Bahia, mas com exclusividade no município tal, município Belo Campo, de Coité, enfim, de Salvador. Então essa redução possibilitará, facilitará a gestão no contexto geral, haja vista que os municípios estão com muita dificuldade de investimentos, na sua maioria estão estrangulados devido a diversos programas que são colocados pelo governo federal e que o município tem que abraçar. Então, nós vencemos a primeira etapa com uma articulação muito grande da UPB, né, através do presidente Arthur Maia, do relator Paulo Aze, que foi substituído devido à sua ausência por estar viajando, e o texto é do deputado Cacá Leão, né, que será agora, a partir da 10ª reunião da comissão, incorporado o texto do senador Jacques Wagner, que é um texto melhor, né, que per capita, então, sem dúvida nenhuma, vai facilitar muito mais. Foi uma articulação grande de exclusividade dos prefeitos baianos, mas que vão beneficiar os prefeitos do Brasil inteiro, em especial os do Nordeste e do Norte. Sim, estamos conversando com o prefeito da cidade de Belo Campo. O nome dele, gente, é José Henrique Tigre, mas é o Quinho de Belo Campo, que ele é conhecido na região, todo mundo conhece assim. Bom, Quinho, e a expectativa para o governo do Jerônimo Rodrigues, que já faz a transição com o governador Rui Costa, já teve um diálogo, já conversou com a equipe. O que é que a prefeitura espera, né? A região ali espera do governo Jerônimo Rodrigues? Lorena, é um momento especial para os componentes do governo. Então, a maioria dos prefeitos estão esperando a definição do secretariado, né, das autarquias, para ter a consciência, a certeza de como as coisas vão andar, né? Historicamente, nos últimos anos, o governador Rui Costa administrou muito bem para os municípios interioranos, né? Fez uma gestão muito boa aqui em Salvador, mas em especial para os municípios do interior. É tanto, Vitor e Lorena, que a vitória do governador eleito Jerônimo Rodrigues foi basicamente alavancada pelos municípios do interior. Então, nós imaginamos, na condição de prefeito de Belo Campo e representando a UPB, que continue dessa mesma forma, né, melhorando alguns gargalos, alguns calcanhares de Aquiles que vêm atrapalhando o governo, como segurança pública, né, até mesmo a questão da educação que foi muito colocada em xeque, mas que imaginamos que nesse novo momento, haja vista do alinhamento do governo federal,
bem como a possibilidade de termos aqui de 1 a 2 ministros, né? Então facilitará muito. O governador Rui Costa não teve essa mesma facilidade, né? Opositor ao governo federal. Então, se nós estamos alinhados, né? Governo do Estado, governo federal, a possibilidade de a Bahia avançar muito é muito grande, né? Então, estamos com boas expectativas. Estamos deixando esse momento agora desses 45 dias para que a transição do governo seja realizada, que os nomes sugeridos pelo governador e pelos partidos aliados também sejam postos na mesa e automaticamente para começarmos aí 2023 com muita expectativa de dias melhores, tanto aqui na Bahia como no Brasil. Prefeito Quinho de Belo Campo conversando aqui com a gente, ele que é vice-presidente da União dos Municípios da Bahia, da UPB. Eu queria saber contigo, prefeito, qual a sua análise do governo Bolsonaro, da assistência do governo Bolsonaro ao municipalismo e qual a sua expectativa para o governo eleito do presidente Lula, diante desse cenário que o municipalismo é muito forte, o movimento municipalista de todo o país é muito forte. A CFM faz um trabalho atuante em Brasília, tem a marcha dos prefeitos também todo ano, para fazer a movimentação acontecer junto à União, junto ao Congresso Nacional, né? Então, Vitor, foi que meio frustrante, né? O lema do presidente Bolsonaro era menos Brasília e mais Brasil. E nós não tivemos essas ações. Para você ter ideia, de cunho municipalista, nós tivemos poucas vitórias, né? Poucos ganhos para os municípios. Pelo contrário, foram diversas ações que impediram o acesso dos municípios a atividades no contexto geral dos ministérios, né, do governo federal. A avaliação que eu faço para fechar a questão do governo federal do presidente Bolsonaro, que infelizmente, né, ao longo desses 4 anos, o atendimento aos prefeitos foi meio travado. Você só tinha condição de ter acesso aos ministérios através de fulano, ciclano, pastor fulano, não sei quem e tal. É importante que o presidente Lula, e nós temos essa expectativa, que faça o novo pacto federativo, que é a solução para os municípios. Para vocês terem ideia, aproximadamente 68% das receitas arrecadadas na União, em todos os estados e municípios, é destinada à União, de exclusividade da União. Então você frustra os municípios. E as pessoas vivem onde, Lorena? No município, nascem no município, morrem no município, né? Então nós precisamos refazer ou fazer um novo pacto federativo, dando maior autonomia às prefeituras, aos municípios brasileiros, para que possa ter condição de fazer novos investimentos, principalmente em saneamento. Nós temos um problema seríssimo e o Sul e o Sudeste, Vitor, tem uma dívida muito grande com o Norte e Nordeste, né? Nós ainda vivemos um momento de muita dificuldade no que tange a questão do saneamento de resíduos sólidos, né? A maioria dos municípios não tem dinheiro para fazer um plano de saneamento, né? Então, nós temos que pensar o Brasil no contexto geral, nos seus rincões, as dificuldades. Para você ter ideia, me frustrou muito, eu estava em Brasília ontem, almoçando com o senador Otto Alencar, quando saiu a notícia de que a Operação Pipa foi cortada no Nordeste. Sabe, Vitor? É frustrante porque eu tenho, sabe, Lorena, diversas comunidades rurais que têm acesso à água com exclusividade no carro-pipa. Então você imagina quantas pessoas, quantos idosas e idosos serão privados de terem água em casa. Não é água para luxo, não. É água para fazer um café, é água para tomar um banho, né? Então, acredito que, por se tratar de uma transição diferenciada, onde teremos aí a possibilidade de ter ministros de diversos estados, principalmente do Nordeste, que passem a olhar, né, principalmente para quem mais precisa. Nós temos 38 milhões, Vitor, de pessoas em risco alimentar, o que é triste e angustiante, né? E nós temos que fazer com que o país cresça, votar essa PEC do Bolsa Família, garantindo a oportunidade de as pessoas terem no mínimo 3 refeições diárias e após isso fazer com que o nosso país cresça e que as pessoas possam viver felizes.
Sim, né? prefeito. Que Prefeito, o senhor falou sobre o relacionamento para conseguir entrar e ter acesso ao Ministério. Tem a cidade de Vitória da Conquista, pertinho de Belo Campo, a prefeita foi aliada e do fez União campanha Brasil, isso. para o candidato Jair Bolsonaro, a Sheila Lemos, né? Inclusive, o candidato dela também foi o João Roma, do PL, para governo do Estado. Ela foi uma interlocutora, vamos dizer assim também? Ou como é a relação com a Prefeitura de Conquista? Então, a relação boa, né? Republicana, né? Ela apoiou a CM Neto, ela é do União Brasil, né? Apoiou no primeiro e segundo turno. E no segundo turno apoiou Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Né? Nós temos uma relação cordial, de respeito, né? Tive com ela aqui ontem, ela recebendo um prêmio, né? Mas vejo com dificuldades a questão de Vitória da Conquista pelo fato de não manter a relação de proximidade. Não manteve durante esses 2 anos com o presidente Bolsonaro, só no finalzinho da gestão, e agora, né, não tem uma relação de muita proximidade, tanto com o governo do Estado e com o governo federal. Eu já disse a alguns interlocutores que poderei automaticamente fazer boas conversas para que ela possa se aproximar do governo do Estado, porque é importante, embora Vitória da Conquista seja a terceira maior cidade da Bahia, a capital do Sudoeste, né, eu estava dizendo para Vitor ali que tem uma população flutuante de aproximadamente 70 mil habitantes dia, um polo em educação e saúde, mas tem necessidade de projetos importantes e nós, naturalmente, tanto na condição de diretor da UPB, como colega e vizinho, vamos tentar viabilizar essa ponte aí para que ela chegue ao governo do Estado e ao governo federal. As eleições passaram no dia 30 de outubro, agora é momento de nós reconstruirmos o país, dar continuidade ao trabalho brilhante que o governador Rui Costa fez ao longo desses 8 anos e desenvolver, Lorena. Nós precisamos pensar grande, pensar nas pessoas, cuidar de gente, fazer com que as pessoas se tornem mais felizes. Nós já fomos aí, acho que o 6º ou 7º país mais feliz do mundo, hoje estamos no 38º, então as pessoas precisam estar bem, é o sentimento de paz, de tranquilidade, de saber que você vai ter condição de colocar comida na mesa para os seus filhos, ter escola de qualidade, importante demais. E eu estou na reconstrução do nosso país e na continuidade desse governo que o Rui Costa deu início lá atrás com o governador Jacques Wagner e vitorioso durante 5 eleições. Primeira vez que se vence as eleições de um Magalhães pela urna, né? Historicamente foram outros candidatos. Então, Jerônimo tem uma grande responsabilidade com os baianos. Primeiro, por toda a luta que foi a campanha. Segundo, por ter possibilidade de terem ministros, né, diretores de institutos em Brasília e o presidente Lula, que é alinhado do PT. Então, tem tudo para fazer um grande governo. Prefeito, eu queria lhe agradecer de ter aceitado nosso convite de estar aqui na bancada do Boa Tarde Bahia. A gente está chegando nos minutos finais do nosso programa. Para encerrar, inclusive, nas suas considerações, pense em ser candidato a deputado em 2026, prefeito? Vitor, mas já está terminando o programa. Está tão legal, está tão bate-papo, está tão gostoso. Né? Passa rápido. Penso sim. Pensa, né? Eu penso concluir o meu mandato e testar as urnas em 2026, né? Eu tenho um projeto político para a minha vida. Eu costumo dizer sempre que eu tenho orgulho de estar na política. Eu acho que a única coisa que muda, viu, Osaná, a vida das pessoas são políticas públicas, né? Tem gente que fala que a educação, Lorena, que muda a vida das pessoas, isso aqui. Eu coloco uma exclusividade de políticas públicas voltadas para a educação. Não só a educação, mas eu quero muito participar do contexto político do cenário baiano e quero, não sei se como deputado estadual ou como deputado federal, mas quero testar as urnas em 2026. Esse foi sincero, viu? Porque geralmente a gente pergunta assim, não, tá muito tá distante. Cedo, não pensei. Eu vou ser candidato em 2026. Quando eu me dispus a ser prefeito da minha cidade, Vitor, eu disse, é um sonho, o meu sonho. Eu tenho um sonho de ser prefeito da minha cidade. Né? Já dizia na minha adolescência e volto a dizer abertamente para vocês. Eu gosto da política, estou feliz na política, não tenho aquilo de dizer
Tem alguns prefeitos que falam, rapaz, se eu soubesse o que era isso, renuncia. Deixa seu vice assumir, mas faça o que você gosta. Imagina, Laiane, que você e Vitor, né, e Osaná, estejam fazendo o que vocês gostam, que lhes dá prazer. Sim, e eu, na política, faço o que eu gosto, adoro ver minha cidade bem, sabe? Gosto de ver as pessoas felizes, gosto de estar na rua com o povo. Então, nada melhor do que fazer um projeto político. Eu estou com 40 anos de idade, ainda tem muita lenha para queimar ainda, quero dar grandes entrevistas para vocês aqui, comemorar junto com o programa com Boa tarde, Cidade Band. Excelente. Band exatamente, Cidades Excelentes. comemorar muito, né, estar próximo de vocês, fazendo esse trabalho diferenciado que é a política, como da reportagem política, dos repórteres que gostam da política, né, e das decisões que mudam definitivamente a vida das pessoas. Obrigada, prefeito. Bom, a gente vai encerrando Boa Tarde Bahia, lembrando que na Rádio Band News a gente não está sendo exibido por causa da transmissão da Copa por lá, mas a gente segue no YouTube e aqui na TV. Um beijo para todo mundo, um ótimo final de semana. Eu te espero na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha gente. Tchau, tchau.